Pessoal, tudo bem? Muito tem se falado aqui em Portugal sobre os preços no setor imobiliário, principalmente na parte do arrendamento de casas. O mercado vem enfrentando uma crise na oferta e, para tentar equilibrar as coisas, há iniciativas do governo para auxiliar o acesso à moradia e reduzir os preços dos aluguéis. Fica comigo para entender melhor quais medidas são essas. Eu sou a Fabiane Paza, jornalista e parceira aqui do canal Nacionalidade Portuguesa. Convido você a seguir a nossa página para receber todos os conteúdos sobre Portugal e sobre o passo a passo para conseguir a nacionalidade. Vamos então para o tema do vídeo. O assunto moradia tem sido um dos mais comentados nos últimos meses aqui em Portugal. Isso porque principalmente os grandes centros têm enfrentado uma crise na oferta de imóveis. Regiões com muita procura registraram aumentos consideráveis nos preços. É o caso da capital, Lisboa, onde os aluguéis subiram mais de 35% só em 2022. O governo português tem se mostrado preocupado e vem anunciando medidas para contornar essa situação. Tanto que um pacote de investimentos de 900 milhões de euros foi anunciado recentemente pelo primeiro-ministro em ações que vão desde a recolocação de imóveis fechados para negócio até um auxílio direto para as famílias, como uma complementação de renda para auxiliar com as despesas imobiliárias. A gente vai falar agora um pouco melhor e aprofundar aí as principais medidas colocadas pelo governo. São várias as frentes de trabalho para aumentar principalmente a oferta de moradias e também buscar a redução nos preços dos aluguéis. É importante destacar que algumas delas não têm impacto imediato. É o caso da simplificação nos processos de licenciamento de projetos para construção e também para reconfiguração de terrenos e imóveis anteriormente classificados como para uso comercial e que passam então a poder ser utilizados para habitação. Mas para ter efeitos mais rapidamente, o governo também tem buscado alternativas para atrair a confiança dos senhorios. E aí uma das propostas é o Estado arrendar casas que estão fechadas, que estão sem uso, para que possa utilizar estes imóveis em programas de arrendamento acessível. Outra medida que o governo português tem buscado é incentivar a retirada de imóveis que hoje estão em uso para alojamento local, ou seja, que são voltados para o turismo, para as curtas estadias, e reconfigurar estes imóveis para o mercado de habitação. E para isso, o governo tem oferecido aos proprietários algumas vantagens, como a retirada de impostos. As vantagens fiscais, aliás, também têm sido uma alternativa do governo para negociar com os donos de imóveis a compra de casas que possam ser utilizadas em programas habitacionais. Ou seja, o governo tem buscado arrendar e comprar casas que não estão em uso para que estes imóveis, então fechados, possam aí incrementar essa oferta que hoje está preocupando todo o mercado de habitação. Mas e como é que ficam os impactos para quem está buscando uma casa? Para quem precisa de alternativas mais urgentes para ter acesso à habitação? Uma das medidas mais importantes em vigor neste momento é o Programa de Apoio ao Arrendamento. Trata-se de uma plataforma digital onde os senhorios que possuem imóveis para alugar cadastram seus imóveis e, conforme um conjunto de condições e de incentivos colocados pelo governo, os valores dos arrendamentos precisam ficar dentro de um patamar estabelecido e, consequentemente, bastante abaixo do que é praticado pelo mercado. Do outro lado, quem procura uma casa para arrendar pode se cadastrar no programa. E aí, neste caso, a condição para os inquilinos é se encaixar numa faixa de rendimento anual bruto estabelecida, ou seja, é preciso comprovar um teto de rendimentos. Só para citar um exemplo, uma pessoa sozinha, o valor máximo de rendimentos brutos para poder ter direito ao programa de arrendamento acessível é ter recebido até 35
euros anuais. Isso dá pouco mais de 2.900 euros brutos por mês. Para incentivar os senhorios a cadastrar os seus imóveis, o governo oferece isenções de impostos sobre as rendas. Na plataforma, conforme a oferta do imóvel e o interesse do inquilino, aí então é firmado o contrato. Um dos objetivos com esse programa é garantir que a pessoa que arrenda consiga ter uma taxa de esforço justa para a habitação. E o que é a taxa de esforço? O quanto do rendimento bruto daquela pessoa acaba destinado ao valor da renda. E no programa de apoio ao arrendamento, a condição é que a taxa de esforço deve ficar entre 15% e 35%, ou seja, o inquilino não pode gastar mais de 35% do seu rendimento mensal com o aluguel. Outro benefício lançado recentemente pelo governo português também vai servir como ajuda para quem já está na situação de ter uma taxa de esforço muito alta. É um apoio extraordinário que parte de 20 euros e pode chegar a 200 euros por mês para que os inquilinos que já têm uma taxa de esforço maior do que 35%, ou seja, que já comprometem mais de 1/3 dos seus rendimentos com aluguel. O governo vai dar diretamente esse dinheiro para que as pessoas possam complementar a renda. Esse benefício é automático e vai considerar valores retroativos a janeiro de 2023. A conta para definir qual valor será pago para cada beneficiário vai depender do quanto o arrendamento excede os 35% por mês. Além disso, existem ainda movimentações referentes aos créditos imobiliários. Uma delas incluiu a possibilidade do comprador escolher pela taxa fixa de juros para a quitação do crédito habitação. E pelo menos até o final do ano está em vigor uma bonificação mensal nos juros da prestação de crédito para as famílias que comprovarem uma alta taxa de esforço e se enquadrarem no limite de rendimento anual colocado pelo governo. E aqui a gente tem uma medida que pode beneficiar milhares de brasileiros, porque segundo o Banco de Portugal, em 2022, 14% do crédito habitacional concedido aqui no país foi para cidadãos estrangeiros e os brasileiros correspondem à maior parcela destes estrangeiros, ou seja, é uma parcela importante que pode contar com esses benefícios nesse momento em que o mercado está realmente muito aquecido e os valores altíssimos. Essas medidas são importantes e, como eu destaquei no início do vídeo, o assunto habitação é hoje um dos grandes gargalos em Portugal. Por isso, todos os incentivos que vêm sendo propostos, especialmente para as famílias que comprovam ter menores rendimentos, são mesmo necessários. A expectativa é que todas essas medidas em vigor ajudem a minimizar a crise que existe hoje na oferta de imóveis e nos preços altos, mas essas medidas não devem parar por aí. Aqui no canal Nacionalidade Portuguesa, nós mantemos você informado sobre as novidades no setor habitacional. Se você tem dúvidas sobre como alugar um imóvel em Portugal, o blog Nacionalidade Portuguesa tem conteúdo explicando direitinho o passo a passo e as principais exigências nesse processo. Eu fico por aqui, deixa a sua impressão nos comentários se você gostou desse vídeo e até a próxima!